Amém? Boa noite, graças e paz. Vocês estão bem? Desde já quero agradecer a oportunidade, né? Eu e a minha família agradecem ao pastor Raimundo o convite. É sempre bom estar reunido com os irmãos aqui, né, da parte aqui de Ferraz, para podermos adorar o Senhor. Amém? Irmãos, o Espírito de Deus, ele está nesse lugar. A presença do Senhor é real neste lugar. E aonde a presença do Senhor está, não pode haver julgo, não pode haver desânimo, não pode haver trevas, porque onde o Senhor chega, onde o Senhor está, a luz ela brilha. Então eu peço para que você nessa noite abra o seu coração, porque Deus ele tem uma palavra para você. Para você mesmo, Deus ele tem uma palavra para falar no seu coração e transformar a sua vida. Amém? Peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, o verso 1. Amém? Leiamos. Verso 1. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isto está quase morto. Vejo que as suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. E confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, vocês já viram ou vocês já tiveram um celular com uma bateria viciada? Sabe, o celular, você coloca o celular para carregar, e quando você coloca ele no carregador, ele está 100%, está brilhando, você consegue entrar nos aplicativos, consegue mexer, só que você tirou da tomada, quando você abre um aplicativo, ele apaga. Esse celular está como? Esse celular ele está com fama de vivo, mas na verdade ele está morto. E muitas das vezes, nós somos assim. No domingo, quando a gente está no carregador da igreja, a gente canta, a gente adora, a gente levanta a mão, a gente dá glória a Deus. Mas aí na segunda-feira, diante da primeira dificuldade, diante da primeiro problema que aparece no dia a dia, a gente apaga. A gente esquece da palavra, esquece das promessas que o Senhor fez para nós. E partindo desse ponto, o tema que Deus ele colocou no meu coração foi frieza espiritual. Irmãos, isso é tão sério e é tão real nos nossos dias, porque muitos cristãos se encontram nesse estado.
frieza espiritual, frio espiritualmente. E isso é complicado porque, infelizmente, a frieza espiritual, ela causa o senso de achar que porque estamos fazendo algo, está tudo bem. Porque a gente está vindo para a igreja aos domingos, porque a gente está tocando na igreja, porque a gente está orando, a gente está pegando fogo, mas na verdade o nosso coração ele está frio, né? O que é frieza espiritual? Na Bíblia, frieza espiritual refere-se à diminuição do fervor e da paixão pelas coisas de Deus, levando a um afastamento do relacionamento com Ele. É um estado em que a pessoa perde o interesse por oração, leitura da Bíblia, adoração e outras atividades espirituais, sentindo-se indiferente. A frieza espiritual é vista como um perigo que pode levar à negligência da vida espiritual e, eventualmente, ao afastamento da fé. Infelizmente, a gente pensa que o ativismo, o fazer, o correr, mas será que não nos encontramos assim? A gente está fazendo, mas por dentro a gente está morto? Por dentro a gente está frio? Será que a frieza espiritual já não nos apegou? Já não entrou no nosso coração? Porque, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Que o Espírito Santo ele possa ministrar no seu coração. O vir para a igreja é importante. O ouvir louvor, o fazer coisas na igreja, ouvir um louvor, tocar um instrumento, ele é importante. Mas isso não pode ser a base da nossa vida. Isso não pode ser a base da nossa vida. A base da nossa vida tem que ser a palavra. A base da nossa vida tem que ser a nossa vida de fé com Cristo. Né? Eu separei aqui 3 tópicos para que a gente possa estar aprendendo nessa noite, né? Eu coloquei aqui, ó. Fama de quem vive, mas está morto. No verso 1, vai dizer assim, ó. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aquele que tem os 7 Espíritos. Aquele que é perfeito. Aquele que é soberano, aquele que é todo-poderoso. Sou eu que estou escrevendo, eu que estou pedindo para você escrever. Ele fala, sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O que seria que esse fama de estar vivo, mas está morto? Qual que são as causas disso? Qual que é a causa de parecer estar vivo? Eu pareço estar vivo. Aquela pessoa parece ser um cristão. Ele parece ser um orador. Ele parece ser um homem de Deus. Mas por dentro, na minha vida sozinho, na minha vida, no meu trabalho, como que eu me comporto? Né? Qual que são as causas que faz com que a gente viva uma vida de aparência? Que a gente demonstre por fora que está vivo, mas por dentro a gente está frio. Distrações. Atividades e coisas mundanas que roubam o tempo e a atenção que deveria ser dedicada a Deus. Distrações. A gente somos cristãos, mas a gente acaba se distraindo com as coisas do mundo. Sabe? Hoje a gente não tem medo do mundo, a gente tem medo da morte, né? Se a gente vai olhar para os homens de Deus, eles era ao contrário, eles não corriam da morte, eles batiam de frente com a morte porque eles queriam ver o seu Senhor, né?
Mas hoje a gente tem se distraído. A Bíblia fala que a gente tem que olhar para as coisas do alto. Mas nós temos estado tão apegado com as coisas do mundo. A gente tem estado tão apegado com o nosso trabalho, com a nossa vida, com o nosso... E não estou falando que é errado, tá? Entenda isso, eu não estou falando que é errado. Mas qual que é a prioridade? Será que as coisas têm nos distraído? Têm nos feito perder a essência que é Jesus Cristo? Perder a essência que é a palavra do Senhor? Outra causa da frieza espiritual, que vem através da fama de vivo, mas realmente está morto. Pecado. Pecados que bloqueiam a comunicação com Deus e afastam o relacionamento com Ele. Pecados. Pecado. E irmãos, eu quero, sabe, porque às vezes a gente pode falar assim, Diego, mas eu não adultério. Diego, eu não falo palavrão. Diego, eu não roubo. Sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu estou na igreja há mais de 10 anos. Eu não faço essas coisas, mas o pecado, o significado dele é errar o alvo. E possa ser que estamos errando o alvo. Possa ser que eu que estou pregando a vocês aqui, eu esteja errando o alvo. Porque o pecado aqui, o errar o alvo, vai muito além de algo escandaloso. Mas será que você e eu não estamos errando o alvo? Porque se Deus ele falou algo para você, por que a gente não descansa nessa palavra? Se Deus ele tem uma promessa na sua vida, por que você está procurando outros meios? Se Deus ele te deu uma palavra, então por que você não descansa nele? Se Deus ele falou que é contigo, se Deus ele falou que vai estar conosco até a consumação do século, não desvie. Reconheça, agarre-se a essa palavra. Né? Outra causa, falta de tempo com Deus. Não dedica tempo para a oração, nem para a leitura da Bíblia e meditação. Irmãos, se o cristão não ora, se o cristão não lê a Bíblia, se o cristão não medita, como é que você vai falar que você está cuspindo fogo? Como é que você vai falar que você é um homem de Deus? Como é que você vai falar? Isso daqui é o básico. E às vezes, né, a meditação, né, não dedicar tempo para a oração, nem para a leitura bíblica e para a meditação. E às vezes a gente acha que a meditação é algo, né, é algo místico, né? Mas meditação aqui é quando você rumina, é quando Deus te dá algo, Deus te dá uma palavra e você rumina aquela palavra. Todos nós aqui, a gente pratica a meditação. Sabe quando? Quando a gente está preocupado. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu trabalho na Coca-Cola, sou vendedor. Se eu tá chegando perto de fechar o mês e eu não estou conseguindo bater a minha meta, eu já fico preocupado. Então você fica pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou bater a minha meta? Como é que eu vou vender X coisa? Como é que eu vou vender Y coisa? Isso é meditar. Aí você não dorme, você perde o sono, você começa a ficar, meu Deus, isso é meditar. E muitas das vezes a gente está meditando para coisas banais, e a palavra de Deus a gente não medita. Algo simples. Pensar, sabe? É pensar, é ruminar. Sabe? Outra coisa também. Negligência da vida espiritual. Não cuidar da vida espiritual, não buscando o crescimento e o fortalecimento da fé. Negligenciar a vida espiritual, que também faz parte aqui da falta de tempo com Deus. Porque a gente não ora, a gente não busca, a gente não medita, a gente não se entrega a Deus. Né? Segundo tópico, né?
Temos que despertar. Temos que acordar, igreja. Se você quer viver você quer viver o extraordinário de Deus? Você crê que Deus tem promessa para a sua vida e para a sua família? Então a gente tem que despertar, irmão. A gente tem que despertar. No versículo 2, vai falar assim, ó: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. O esfriamento espiritual acontece pois as nossas ações não estão atendendo aos requisitos de Deus. Quais são os sinais que a minha vida, que as minhas atitudes não estão atendendo aos propósitos de Deus? Né? Eu marquei aqui: diminuição do interesse espiritual, perda de interesse por oração, leitura da Bíblia e participação em cultos. Irmãos, o culto é importante. Não se afaste dos cultos. Não fica longe, não. E isso é tão sério, sabe por quê? Porque às vezes a gente lê a Bíblia correndo, a gente passa por alguns versículos e a gente não presta atenção. Mas tem um versículo que vai falar assim, se eu tiver errado você me corrige, tá, pastor? Mas se eu não me engano, acho que é Salmos, que vai falar que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Porque é na comunhão, olha só, é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Irmãos, tem bênção que você só vai receber aqui, tá? É só aqui que você vai receber. É quando você está aqui adorando, conversando, ajudando, abraçando, é aqui que você vai receber. Profissionalmente, se você estudar, fazer uma faculdade, você vai crescer na sua empresa. Se você orar, jejuar, você vai encontrar uma pessoa para casar. Mas, amém, mas existem bênçãos que é só aqui, né? Hoje, eu meditando sobre essas coisas, eu lembro, né, porque eu me converti aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade eu aceitei Jesus e foi uma conversão genuína, assim, né? E eu lembro que hoje eu estou trabalhando na Coca-Cola, graças a Deus, foi uma porta que Deus abriu, né? A maioria das coisas que eu conquistei foi através de Deus e foi através desse trabalho, mas eu lembro que foi no final de culto. A gente conversando lá, eu e o irmão, que é um colega meu de muito tempo também, a gente conversando, tá trabalhando? Eu falei, não, fui mandado embora. Você quer trabalhar na Coca? Eu falei, quero. Entregou meu currículo, já estou lá, já vou fazer 5 anos já. Então, tipo assim, e se eu não fosse para o culto, irmão? Vou ficar assistindo a Netflix. Vou ficar assistindo um filmão aqui. Irmãos, vamos dar mais valor para o culto. Vamos dar mais valor para esse momento. Né? Marquei aqui, falta de entusiasmo. Sentir indiferença ou relação na vida espiritual e na fé. Falta de paixão. Não sentir emoção ou desejo por Deus ou pelas coisas espirituais. Foca em coisas mundanas, sentir-se mais atraído pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Isso faz com que a gente não atenda aos requisitos de Deus. Como eu falei, não é errado o seu trabalho, você trabalhar, o seu relacionamento, o seu casamento, mas se isso está tomando o lugar de Deus, isso pode causar frieza espiritual em nossas vidas. Né? Perda do temor de Deus, diminuição do respeito e reverência por Deus, negligência do lar, diminuição do cuidado com a família e com o lar. Isso também, irmãos, isso daqui também é negligência, isso daqui também faz com que a gente caia em frieza espiritual. Porque o lar, a família, o esposo, o filho, antes de a gente ser pastor, antes de a gente ser ministro de louvor, antes de a gente ser qualquer coisa na igreja, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Então a gente tem que cuidar, tem que zelar, tem que amar. Cansaço com a fé.
Sentir-se cansado e desanimado com as atividades e assuntos relacionados com a fé. Já se sentiu assim, irmão? Ah, tem que orar. Ah, tem que ir para a igreja. Ah, tem que tocar hoje. Que a gente possa olhar para nós mesmos. Coloquei aqui também, lamentar, mas não buscar. Lamentar, não sentir a presença de Deus, mas não ter força para buscar. Existe um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias lamentando sobre Jerusalém ter sido tomada, ter sido levada cativa. Irmãos, a lamentação, é bom lamentar. É bom, se eu tivesse feito tal coisa, mas não leve isso para a sua vida, não. Não leva isso adiante, não. Porque se a gente só lamentar, mas não ter força para buscar, a gente vai ficar na mesmice. Né? E para a gente encerrar, eu coloquei aqui, né? Lembre-se do início. O verso 3 vai falar: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Lembre-se. Irmãos, olhe para dentro de você agora e lembre-se de quando Deus te chamou. Você lembra quando Deus falou contigo a primeira vez? Você lembra quando o Espírito Santo te abraçou a primeira vez? Você lembra quando Deus te chamou de filho pela primeira vez? Lembra aquela chama, aquele fogo, aquela paixão, aquele fanatismo? Tudo é Deus, tudo é Deus. Irmãos, não deixa o tempo apagar isso, não. Vamos se lembrar de onde que a gente caiu. Vamos lembrar do princípio, porque eu marquei aqui, a cidade de Sardes era conhecida por ser uma fortaleza natural, em cima do monte, considerado possível de ser conquistado. No entanto, ele foi tomado 2 vezes na história. Foi roubado, né? Pelos persas e pelos gregos, porque os guardas dormiram no seu posto, e o inimigo subiu pelas fendas da rocha. É por isso que Jesus, no versículo 3, ele fala, se você não despertar, eu virei subitamente até você como um ladrão. E muitas das vezes, o que faz a gente cair na frieza espiritual é isso. A gente começa a subir no salto, a gente começa a já achar que está bom, a gente começa a ficar soberbo. Aqui essa cidade achava, não, ninguém vai poder contra a gente. Ninguém vai poder tomar a nossa. Aqui a gente está aqui, na fortaleza, a gente está no ponto mais alto. Os guardas dormiram e a cidade foi roubada 2 vezes. Tem crente dormindo, irmão, e o diabo roubando a vida com Deus dele. Tem crente achando que a vida com Deus é no banho-maria, e o diabo levando a intimidade dele com Deus, irmão. Vamos despertar, vamos acordar, né? Lembre-se. Volte à memória do primeiro amor. O que você sentia quando conheceu a Cristo? Como era a sua oração? Como era o seu fervor? Como era a sua alegria em servir? Agarre-se. Esse agarre-se aqui nesse contexto é o mesmo que obedeça. Não basta só lembrar com nostalgia. É preciso colocar em prática a palavra que você ouviu no começo. Arrependa-se. Arrependimento não é apenas sentir culpa. É mudar de direção. É admitir a frieza e voltar aos primeiros passos. Se Deus revelasse hoje o seu estado, como nos encontraria? Vivos? Ou estaríamos frios? Estaríamos com a chama viva?
com a vida com Deus viva, ou a gente estaria morto? Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Aleluia. Senhor, te adoramos, Pai. Deus, obrigado, Deus, por essa palavra, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua presença, pelo teu amor, Senhor. Senhor, que nessa noite, Pai, que dessa noite em diante a gente possa entender, Pai. Que a gente possa, Pai, querer, Pai, lembrar e voltar, Senhor, ao primeiro amor. Pai, que a frieza espiritual, Deus, não venha a ser um estado em que a gente está se encontrando, Jesus. Mas que o Senhor possa nos tirar desse estado, Deus, e voltar, Deus, a queimar em nossos corações, Jesus. Que teu Espírito Santo, Deus, possa ser real, Deus, possa ser vivo em nossas vidas, Jesus. Senhor, chega de frieza, Pai. Chega de comodismo, Jesus. Pai, não queremos, Pai, chegar naquele dia, Pai, naquele grande dia, e saber que a gente só tinha fama de estar vivo, Pai. Que a gente só era um frequentador de igreja, Jesus. Que a gente só era mais um músico, Pai. Que a gente só era mais um pregador, Jesus. Não. A gente quer ser aquele, Pai, que no último dia foi encontrado fiel, combatendo o bom combate, Deus, guardando a fé, Deus, e terminando a carreira, servindo ao teu nome até o fim, Jesus. Deus, guarda, Deus, a nossa vida, Deus, para que a gente não caia, Deus, na frieza espiritual, Pai. Nós te adoramos e exaltamos o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você. Fica aqui. Amém, meus irmãos? Deus falou com você? Glória a Deus. Eu gostaria de orar pela vida do Diego, nosso seminarista, e da Joyce, e pelo Mateu, futuro aluno. Ele sempre aparece lá na classe. Olha lá. Vamos orar por eles, meus irmãos? Vamos? Pai, muito obrigado pelo Diego. Obrigado a Deus por essa mensagem tão linda. Obrigado, Deus, por um dia o Senhor ter colocado ele na nossa vida. E hoje, ó Deus, essa igreja, o nosso seminário, tem sido útil ao teu filho. E ele, ó Deus, tem crescido diante do Senhor, cuidando da sua família, trabalhando, ganhando o pão de cada dia. E também, Senhor, tem sido bênção. Ó Deus, ao pastor Saulo, ao pequeno grupo que tem na casa dele. Ó Deus, continue a usá-lo como instrumento do teu amor, e que ele, ó Deus, continue crescendo na graça, no conhecimento, e juntamente com a Joyce e com o Mateu, que eles cresçam, se tornando, ó Deus, cada dia, ó Deus, mais consagrados diante da estatura do varão perfeito. Que eles continuem prosseguindo para a glória, a honra e louvor do teu nome. Obrigado pela vida do nosso irmão e por essa mensagem tão linda. Abençoe o Diego, a Joyce, o Mateu, a igreja, ó Deus, metodista Lumiar, ó Deus, o trabalho dos teus filhos, o trabalho da tua filha, ó Deus, o lar dos teus servos. Muito obrigado. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos.